Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs, uma saudação a todos vocês. Que bom tê-los conosco. Uma saudação também especial à irmã Luísa aqui conosco, o Padre Eduardo, que também reza, que também nos acompanha. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui em oração por muitas intenções, a saúde da Renata Laudares Silva. Em ação de graças nós rezamos esta Eucaristia pelo aniversário da Maria Helena Medeiros, a saúde da Vanessa Thaís, pela alma de Benedito Panuto, a Ilza Lage, também as nossas intenções pessoais e particulares. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura do livro do Deuteronômio nos coloca diante de um discurso de despedida de Moisés. Despedida do quê? Da própria vida. Moisés foi percebendo que a sua idade já estava avançada e que o seu tempo estava chegando ao fim. Por isso, em tom de despedida, Moisés disse ao povo de Israel: Tenho hoje 120 anos e já não posso mais deslocar-me. O Senhor me disse: Não atravessarás o rio Jordão. Vejam só, queridos irmãos e irmãs, quantas coisas Moisés fez pelo povo hebreu. Quantas coisas Moisés fez pelo povo de Israel. Moisés conduziu este povo para um caminho de libertação. Ele foi o eleito pelo Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor. O nome Moisés revela a sua própria origem, Moshe, ou seja, aquele que fora retirado das águas, conduzido pelo Senhor, para que levasse o povo sofrido e oprimido para um caminho de libertação. Moisés sabia que não viveria eternamente. Será que a ficha de cada um de nós já caiu com relação a isso? Será que nós entendemos hoje, você compreende que a vida, ela tem um período, e a gente já nasceu faz algum tempo, não é? Vejam só, a vida já está acontecendo há muito tempo e nós vamos caminhando, queridos irmãos e irmãs. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E Moisés sabia que a sua vida estava chegando ao final. Mas vejam, amados, o legado que Moisés deixou para o povo hebreu. O legado que Moisés deixou para o povo de Israel. Moisés conduziu este povo para a libertação. Muitas vezes foi criticado também pelo povo, porque o povo era assim. O povo queria água, Moisés foi lá e tocou na pedra. O povo queria comida, Moisés foi lá, falou com Deus e Deus enviou o alimento, o maná. E conduziu este povo por mais de 40 anos pelo deserto, rumo à terra prometida.
Mas chegando ao final desta jornada, Moisés percebeu que ele não entraria na terra prometida. E é interessante isso. É aí que entra o papel de Josué, colaborador de Moisés. Ele sim toma a frente do povo. Josué era um grande guerreiro, um grande militar. E é Josué quem conduz o povo para a vitória, para a terra prometida. Moisés, de grande importância para a história, não chegou a entrar nesta terra onde correria leite e mel. Então Moisés transmite a Israel uma mensagem de fé e de esperança, mesmo sabendo que a sua hora já se aproximava. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente, disse Moisés. Ele mesmo destruirá todas as nações para que ocupes as suas terras. E lançou uma profecia de vitória para o povo de Israel. Portanto, aquilo que Moisés disse para o povo também serve para nós, os nossos dias de batalhas, de lutas, não é? Como são grandes as nossas lutas. Moisés disse ao povo: sede fortes e valentes, não vos intimideis, nem tenhais medo deles. Domingo, o que Jesus disse para os discípulos? Não tenhais medo, sou eu. Se lembram? Não podemos viver com medo. Não podemos viver encolhidos, queridos irmãos e irmãs. Mas é preciso tomar posse da graça, da vitória, com fé, com coragem. Mesmo diante de batalhas onde nós tememos, mesmo diante de batalhas onde nós pensamos: será que eu chegarei até o fim? Será que eu sairei vitorioso? O Senhor nos dá hoje esta palavra: sede fortes e valentes, não vos intimideis, não tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é o teu guia e não te abandonará. E na segunda parte da leitura, lá quase no finalzinho, Moisés diz diretamente a Josué, passando a ele esta autoridade: ser forte e corajoso, tu também, porque é você que introduzirás este povo na terra que o Senhor prometeu. É Josué. O Senhor é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo e não te deixará. Por isso, não temas nem te acovardes. Esta palavra é para nós hoje também. Não te acovardes diante das suas batalhas, diante da enfermidade que muitas vezes assola a sua vida, a sua família, diante dos tratamentos que parecem sem fim. Coragem, não tenhais medo, siga em frente. E que nós possamos deixar, amados irmãos e irmãs, um legado. Isso é importante. Vejam só quantas coisas Moisés realizou na vida do povo. Moisés se colocou a serviço de Deus. Se Deus nos chamar amanhã, qual será o nosso legado? Será que as pessoas vão realmente lembrar de cada um de nós como pessoas que foram capazes de construir algo bom? Que Deus nos ajude, não é? Que Deus nos acompanhe, nos fortaleça na nossa luta diária. No Evangelho que está em Mateus, no capítulo 18, nós vimos que Deus quer que todos os seus filhos alcancem o reino dos céus. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus quer que alcancemos a salvação. Deus quer que um dia estejamos com Ele na eternidade. Essa é a nossa primeira vocação, não é? A vocação às bem-aventuranças. No sábado eu vim aqui, eu falei para vocês sobre isso. Citações do Catecismo da Igreja que nos falam que Deus quer que estejamos com Ele um dia na eternidade, porque esta é a nossa primeira vocação. Antes do Senhor me chamar a ser padre, de te chamar a ser, não é, um pai de família, um marido, uma esposa, Deus te chama para o reino dos céus. Deus te chama às bem-aventuranças. E nós vemos claramente no texto de hoje a nossa verdadeira vocação, queridos irmãos e irmãs. Deus não quer que os homens se percam. Não, Deus não quer isso. Deus se entristece por aqueles que não o aceitam. Os discípulos, nós vimos no texto de hoje, se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus?
E assim nós percebemos, amados, que dentro do grupo dos 12 existia uma mentalidade humana, existia uma mentalidade mundana demais. Esta pergunta, na verdade, ela revela que muitos ali tinham sede de poder. Se lembram? Daqueles 2 discípulos, né, que a mãe veio e pediu: Senhor, na glória, permita que os meus filhos se sentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Muitos queriam privilégios. Então esta pergunta revela aquilo que eles viviam, a cultura do tempo deles, e não mudou muito o mundo daquele tempo para hoje em dia, não é? Por isso eles perguntaram: Senhor, no reino dos céus, quem será maior? Jesus então tomou uma criança, chamou uma criança e colocou no meio deles. Tem criança aqui hoje? Tem lá no fundo. Tem aqui uma também. Que bonito, as crianças participando da missa conosco já cedo, não é? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. No entanto, nós percebemos, através da fala de Jesus, que a criança é símbolo daqueles que são puros. Símbolo aqui no Evangelho dos pobres, daqueles que precisam de proteção, dos humildes, dos marginalizados, dos pecadores. Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos, para os pecadores, não é? Aqueles que eram esmagados diante de uma sociedade violenta e injusta, com os pequenos, com os pobres, com os anauins de Deus, não é? Na perícope de Mateus, o texto que nós ouvimos hoje, nós percebemos que as crianças, elas recebem toda a atenção de Jesus, e Jesus fala: quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Portanto, amados, nós temos hoje uma referência a seguir, não é? Que o nosso coração se mantenha assim, um coração pequeno, simples, humilde, puro, necessitado da proteção de Deus, não é? Obedientes, não podemos nos esquecer disso também. As crianças são obedientes, ou pelo menos deveriam ser obedientes aos seus pais. Essa obediência nós devemos ter para com o Senhor, o nosso Deus, não é? E é preciso ensinar isso desde cedo, não é, mãe? Senão depois não ensina mais. Em casa, meu pai dizia um ditado que fala assim: o galho dobra enquanto é verde, que depois que amadurece, ele quebra, não é? Então é quando a gente ainda é criança que nós somos moldados no seio da família. A família que é o berço de todas as vocações. E quando crianças nós somos moldados no seio da família, para que lá no futuro sejamos homens de Deus, mulheres de Deus, construtores da paz, enviados ao mundo para transformar este lugar num pedacinho do reino dos céus. Na segunda parte do Evangelho, amados, Jesus nos conta a parábola da ovelha perdida. Aí ele deixa clara a sua intenção. A parábola da ovelha perdida nós encontramos em 2 dos evangelhos sinóticos, em Mateus capítulo 18, hoje nós rezamos e ouvimos, meditamos esse texto, e em Lucas 15, além ainda do evangelho apócrifo de São Tomé. Jesus disse: se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Deus também é assim. Em verdade vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai nos céus, o Pai que está nos céus, deseja que nenhuma ovelha, nenhum dos seus pequeninos se percam. E aí nós nos lembramos daquilo que São Paulo disse, escreveu na primeira carta a Timóteo: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja para cada um de nós. Mas nós sabemos, Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão. Não é verdade?
Nem todos serão. Portanto, é importante que cada um cumpra o seu papel no mundo, que cada um viva com fidelidade, que cada um seja capaz de fazer a sua própria parte. E a igreja nos ajuda nesta caminhada de salvação. A igreja que é sacramento de salvação, sinal do amor de Deus neste mundo, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje se fala muito de uma religião universal. Vocês já ouviram isso? Muito cuidado com isso, viu? É preciso ter muito cuidado. E às vezes eu escuto até padres falando sobre isso. Cuidado. Não podemos nos esquecer do papel da igreja na história da humanidade. Não podemos rasgar a Dominus Iesus do passado, que apontava a igreja como caminho para a felicidade eterna, como caminho de salvação. Não quero ser anti-ecumênico, mas dizer aquilo que a igreja prega, que a igreja vive, aquilo que a igreja realmente respira. O Concílio Vaticano II já dizia que a igreja é sacramento desta salvação. É ponte que nos liga a Deus, não é? Desde o sonho de Jacó lá no Antigo Testamento, onde os anjos subiam e desciam por aquela escada. O que é esta escada? É a igreja. É caminho que nos leva a Deus. É através dela que Deus também se manifesta em nossa vida. É através da igreja que Deus se manifesta no coração da família de cada um de nós. Então, nesta semana de oração pela família, mês de agosto, se lembram? Mês das vocações. Nós queremos rezar pela nossa família. Fecha os teus olhos neste momento, por gentileza. Vai entregando para Deus os nomes de todos os seus familiares agora. Vai falando, eu te entrego, Senhor. Meu pai, José, minha mãe, Elza, as minhas irmãs. Vai falando os nomes. Vai entregando cada um a Deus agora. Vai rezando pela sua família. E nós pedimos também por todas as famílias, Senhor Jesus, neste momento, para que elas continuem sendo escola de vocação. Todas as vocações nascem no seio da família. São João Paulo II já dizia que o futuro do mundo depende da família. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa a nossa família, a família Associação do Senhor Jesus. Abençoa cada um de nós que agora reza. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos, como vocacionados, apresentar frutos neste mundo, que possamos deixar um legado como Moisés foi capaz de deixá-lo. Abençoa a nossa vida, Senhor, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Que possamos continuar sempre nos esforçando para que seja feita a Tua divina vontade. Amém.